Olá, que tal? Bom, como prometido, estamos fazendo esse vídeo roteiro, né? Que seria o termo talvez mais aproximado do que estamos fazendo, com um objetivo simples. Qual o objetivo simples? Ajudar na prova. Então nós vamos trabalhar os conteúdos da prova. Desculpa, eu estou desviando o olhar, que eu estou com a prova aqui do meu lado e para que seja a nossa pauta, eu estou aqui meio que cometendo essa indelicadeza de desviar o olhar enquanto eu falo com vocês, tá bom? Isso já é justificado, vamos em frente. Essa prova estará dividida da seguinte maneira. Nós vamos trabalhar com pretérito imperfeito, pretérito indefinido, com numerais, com interpretação de texto e textualidade. Então vamos ao que nos interessa, que é, para ajudar vocês, eu coloquei algumas fichas, que nada impede que vocês corram atrás. Na internet tem milhões desses modelos de fichas. E nós vamos começar com o pretérito indefinido. O pretérito indefinido tem uma característica muito importante. Olha só, a ficha, pretérito indefinido. Pretérito indefinido. O pretérito indefinido, como o nome diz, é um passado simples, porque não tem verbo auxiliar. Então, só que tem uma característica o pretérito indefinido. Ele se refere a uma ação concluída no passado. Se eu digo tomei café, eu tomei café, então o que acontece? Eu estou me comunicando com vocês e dando a informação de que em algum momento do passado eu comecei a tomar café, terminei de tomar café. Portanto, uma ação concluída. Amei. Se eu digo que amei, eu estou dizendo que em algum momento eu comecei a amar e em algum momento terminei de amar o que seja. Ou pessoa, ou um grupo de rock, ou o que for. O fato é que a ação ela foi concluída no passado. E ele é indefinido. Mas por que indefinido? Porque o verbo não me diz quando isso aconteceu. Por exemplo, eu tomei café. Em que momento eu tomei café? Não sabemos. Pode ter sido há 5 segundos atrás, pode ter sido há 20 anos atrás. Não, o verbo não me fala, por isso que é indefinido. Atenção, o pretérito indefinido, ele é chamado por alguns gramáticos como pretérito perfeito simples. Então, resumo da ópera. Pretérito perfeito simples igual pretérito indefinido. Eu estou usando a nomenclatura pretérito indefinido por uma opção, para mim, lógica, para não confundir com o pretérito perfeito simples, para não confundir com o pretérito perfeito. Então, pretérito perfeito simples. Podem se confundir? Podem. Por isso que eu uso o pretérito indefinido. Esclareceu? Então, vamos continuar. Primeira parte da prova. Pretérito indefinido. Vai formar um texto. Esse texto vai ser um texto que, obviamente, depois de concluído, de ter feito, vocês vão ler e vão ter uma interpretação. Por isso que ele vai ter verdadeiro e falso depois. Por favor, quando a gente fala de interpretação de texto, já aconteceu muitas vezes. O que eu estou falando pode parecer óbvio para vocês. Se for, me perdoem, mas cabe alertar porque já aconteceu muitas vezes. Interpretação de texto é extrair o que o texto diz, não o que nós achamos sobre o texto, a não ser que seja uma pergunta sobre o texto que vocês vão trabalhar. Combinado? Tá. Onde demos esses exemplos? No livro. No livro tem toda unidade tem um texto para ser interpretado. Então, vamos a continuar. O pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito já é diferente. O pretérito imperfeito ele trabalha uma outra perspectiva. Qual a perspectiva? Se o pretérito indefinido é uma ação concluída, o pretérito imperfeito é uma ação interrompida. Interrompida. Então, quando a gente fala de ação interrompida,
Me refiro ao seguinte: se eu estou tomando café, esse café que no pretérito indefinido eu terminei, vamos imaginar que outro dia eu estou tomando café. Então, lá tomando café, quando de repente recebo um telefonema urgente e eu tenho que me ausentar e parar de tomar café. Então, eu posso dizer tomei café, como seria o caso do pretérito indefinido se eu tivesse terminado a ação? Não. Então, vou dizer eu tomava café. Pretérito imperfeito. O nome imperfeito é um nome muito bonito, né? Tem uma história muito bonita. Porque imperfeito, isso nós herdamos dos gregos. Os gregos nos deram essa história do imperfeito. É porque para o grego, diferente do latino, imperfeito é tudo que se conclui. Por exemplo, para um latino perfeito é aquilo que não tem falha, aquilo que é quase divino ou divino. Para o grego, não. O grego é tudo que se termina é perfeito. Por exemplo, ganhamos a guerra, mas perdemos 20 batalhas. Perfeito, ganhamos a guerra. Esse é o nosso objetivo. Esse é um olhar do grego. Bom, daí vem a nossa interpretação gramatical. Vou te dar um exemplo. Se perfeito é algo que se conclui, imperfeito ou imperfeito é algo que se interrompe. Por isso que nós chamamos a esse passado que se interrompe de passado imperfeito. Ou imperfecto em espanhol. Então, atenção com isso, é importante. Outra coisa importante, essas fichas são verbos regulares. Esses verbos regulares têm a seguinte característica: podem ser conjugados, mesmo que você não conheça, porque é só aplicar as tabelas. E outra coisa importante em espanhol, lembrar que existem dois tipos de verbos. Os verbos que terminam em infinitivo, ou seja, terminam em ar, ou ir, como lavar, e os verbos que terminam em pronome, como lavar-se. São duas ações diferentes. Então eu coloquei essa ficha aqui. Alguns gramáticos chamam de verbos reflexivos, outros chamam de... pronomes reflexivos e outros chamam de pronomes átonos. E os verbos reflexivos são aqueles que terminam em pronome. Por exemplo, levantar-se, vestir-se, descobrir-se. Então, o que eu quero chegar? São duas ações diferentes. Uma é levantar. Por exemplo, levantar. Levantei. Levantei. Levantei a mão. Não é isso? Mas outra coisa é esse movimento que eu fiz agora. É o verbo levantar-se. Estou levantando a mim mesmo. Então, uma coisa diferente é levantar alguém que caiu, ou uma coisa que estamos erguendo, e outra coisa é você levantar a si mesmo. Esse é o no olhar do espanhol. Por isso que se dividiu em dois pronomes. Os átonos ou reflexivos. Por que reflexivos? Como se fosse um reflexo. Como se fosse um espelho, que a gente faz uma ação para nós mesmos. E os infinitivos. Então, se eu digo eu cantei, eu estou falando que eu cantei para alguém ou para algo. Se eu estou sozinho na ducha e eu estou cantando para mim mesmo, não é isso? Aí não poderia dizer eu cantei em la ducha para mim. Não, não faz sentido em espanhol. Teria que dizer me cantei em la ducha. O verbo não muda na conjugação, o que muda é o pronome. Eu cantei, me cantei. Tu cantaste, te cantaste. O pronome. Por isso que espanhol é uma língua pronominal. Lembraram essa frase que eu falo 1000 vezes na aula? Está aí, posta. Vamos para o próximo. Próximo nós vamos falar sobre numerales. Em espanhol a gente utiliza muito o conceito de piso ou também o conceito de planta. Lembre-se que um é masculino e outro feminino. Então, o masculino, piso. Primeiro piso, não primeiro piso. Por quê? Porque primeiro e terceiro perdem a O final na frente de substantivos. Por exemplo, primeiro dia. Terceiro colégio. Primeiro professor. Não é primeiro professor. Tá? Tá claro? Tá aí? Primeiro e terceiro. Então seria
primeiro piso, segundo piso, terceiro piso, quarto piso, quinto piso, sexto piso, sétimo com P, sétimo piso, oitavo piso, noveno piso e 10º piso. Mas também tem alguns países que se utiliza o conceito de planta, como um arquiteto faz uma planta. Então, eles se utilizam. Então, primeira planta, tá vendo a concordância? Masculino, feminino, primeira planta. Ah, mas não perde o final. O que é o final? Se é feminino, não tem o. Por isso é que é primeira planta. Primeiro piso, primeira planta. Não se confundam. Segunda planta, terceira planta, quarta com C. Quarta planta, quinta planta, sexta planta, sétima planta, oitava planta, novena planta e 10ª planta. Mais fácil do que andar para frente. E por último, teremos textualidade. A textualidade, podem imprimir isso e levar. Não é cola, não. Não é cola. Isso aqui são conectores. Como não podem usar o dicionário, recomendo levem esta tabelinha, imprimam ela, que são os conectores de discurso. Com ela vocês vão poder construir e estruturar as suas frases. Chegará um momento no ensino médio que vocês já não vão precisar mais disso. Mas por enquanto, recomendo. Ah, Pablito, eu esqueci. Bom, se for o caso e não esquecerem, tudo bem. Se esquecerem, eu vou projetá-la, para que vocês não sejam prejudicados nesse processo de textualidade. Combinado? Então, outra coisa que esqueci, importante sobre textualidade. Textualidade, eu vou colocar uma imagem e vocês vão produzir em cima dela. Então, façam esses exercícios. Normalmente, peguem uma imagem qualquer, seja uma caricatura, seja uma charge, qualquer coisa, e escrevam sobre ela. Sempre eu peço no mínimo 3 linhas completas e no máximo 5. Então esse é um bom balizamento para estudo. Abraços, beijos, até a prova.